Tá mutado, Kelvis. Não estamos te ouvindo. Pronto. Aí. Então, gente, bom dia. Meu nome é Kelfis, sou formado em Engenharia de Alimentos pela UESB, né, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Posteriormente, eu fiz uma pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV, em Salvador. Então, com isso, eu abri mais ainda o meu leque, né, dentro do mercado profissional, por ter uma formação em engenharia e uma pós em administração. A gente acaba abrindo um leque aí de possibilidades. Mas falar um pouquinho aqui do curso, né, de Engenharia de Alimentos, muita gente confunde o curso e acha que é parecido com, às vezes, nutrição. Então, não tem muito a ver com nutrição, porque a nutrição trata diretamente algo ligado à saúde humana, né? Então, onde você vai prescrever alguns tipos de dieta nutricional, alguma coisa ligada diretamente à saúde humana, então o tratamento direto com a saúde dos seus clientes. E outra coisa que às vezes as pessoas confundem também é a questão de ser cozinheiro. Tem muita resenha em relação à engenharia de alimentos, a ser cozinheiro, a comparar com chefes de cozinha, né? Então, curso de gastronomia. Então, existe essas resenhas aí de engenharia de alimentos, ou fica, às vezes, as pessoas oscilando entre algo relacionado à nutrição ou algo relacionado a chefe de cozinha, ao curso aí de gastronomia. E não tem nada a ver. O curso de engenharia de alimentos, como qualquer engenharia, né, ele tem essa base da engenharia. Então, todas as disciplinas básicas da engenharia, de cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, fenômenos de transporte, enfim, várias disciplinas, né, do curso voltado à engenharia, que são disciplinas básicas que você pode convalidar se você for, no caso, mudado de engenharias. Você pode começar fazendo uma engenharia de alimentos e, no meio do curso, você decidiu fazer uma outra. Todas aquelas disciplinas básicas ali do curso da engenharia, você já vai estar convalidado. E são todas iguais para todos os cursos. Muda um detalhe ou outro ali, mas você consegue sim convalidar essas disciplinas se você for fazer uma mudança de curso. E isso é o que impacta muito, né, nessa questão de, às vezes, você entrar no curso sem saber o que é o curso. Porque meus próprios colegas entraram, vários entraram sem saber o que de fato era, e, teoricamente, na nossa época, era um curso com um baixo índice ali de quantidade de pessoas fazendo, né? Então, tinha era mais fácil de entrar, vamos dizer assim, a concorrência era mais baixa. Então, muitos entraram, na minha turma, eu acho que entraram 45 pessoas na época, e desses 45 que formou no curso de Engenharia de Alimentos, se eu não me engano, foram 25. Ou seja, dos 45, 20 desistiram, quase que metade, né? E 25 realmente concluíram o curso. Porque chega no meio do curso, tem muito cálculo, então a galera que não gosta de exatas realmente não consegue fazer, porque exige sim muito de exatas. E além de exatas, é química. Então é um curso que você precisa gostar realmente da área de exatas, muito cálculo, muita física, e da parte de química, que entra algumas coisas de bioquímica, bioquímica de alimentos, essa parte toda aí para você entender um pouco sobre essa parte de química dos alimentos, né? Então, assim, hoje o engenheiro de alimentos, ele atua em todo o processo de industrialização, né, dos alimentos, desde a seleção da matéria-prima até o transporte, a armazenagem e o processo final na indústria de alimentos. Então, assim, dentro da grade curricular, você precisa entender um pouquinho sobre seleção de matéria-prima,
como fazer, quais são as análises que você precisa fazer nas seleções. Então, assim, vamos dizer um leite. Quais são as análises químicas e físicas que você precisa fazer no leite para você liberar esse leite para dentro do processo industrial. Então, precisa ter todo esse conhecimento aí. Assim como leite, outras matérias-primas, como frutas, enfim, todos os tipos de alimentos. Antes de entrar na indústria, ele precisa passar por um controle de seleção. Então, às vezes, tem algumas análises sensoriais, análises físico-químicas, para que seja liberado ele para dentro da indústria. E dentro da indústria existe todo o controle, né? São controles de qualidade que existe dentro da indústria, que é feito normalmente por um engenheiro de alimentos, onde ele vai fazer todo o acompanhamento do alimento ao entrar na indústria até a hora de ser envasado. Desculpa. Então, você precisa ter planilhas de controle, planilhas de análise, né, onde você vai fazer todo esse acompanhamento do produto dentro da indústria, para que no final você consiga garantir um controle de qualidade daquele produto e ter uma rastreabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre frigorífico, por exemplo, que foi onde eu atuei. Eu formei em engenharia de alimentos, e assim que eu formei eu já fui para São Paulo, já fui contratado por um frigorífico para atuar na garantia da qualidade, né, no controle de qualidade do frigorífico. Era um frigorífico de abate bovino, né, a JBS, a Friboi. Então, eu fiquei 6 anos trabalhando em Salvador no controle de qualidade. E dentro do frigorífico, você tem todo o processo de rastreabilidade da matéria-prima e do envase final. Por exemplo, quando você pega uma carne hoje no mercado, ele tem alguns códigos lá na embalagem dele que você consegue, no próprio site do frigorífico, né, ou no sistema do frigorífico, rastrear até quem foi o produtor que mandou aquele gado para o frigorífico. Então, você consegue identificar tudo para saber, porque hoje os pecuaristas, né, precisam ter todos os controles também para fornecer uma carne para o frigorífico, precisa ter todos os controles de vacinação, de meio ambiente, enfim, tudo é necessário para ser um fornecedor de um frigorífico que trabalha de uma forma dentro das leis, né? Então, assim, a gente sabe que existe vários frigoríficos clandestinos, abate clandestino, mas para atuar dentro das fiscalizações e o que a Anvisa pede, o que a vigilância sanitária pede, tem que ter todos esses controles. Então, hoje, na embalagem de uma picanha que você compra no mercado, tem um código de rastreio lá que você consegue identificar tudo. O dia que esse boi chegou, quem era o produtor, como que foi o abate no dia. Então, isso para, vamos supor, que encontrou algum objeto que não deveria dentro de alguma embalagem. Então, você consegue fazer todo o rastreio de todas as carnes que foram produzidas naquele dia, naquele período específico, e consegue fazer um recall, vamos dizer assim, né? Entrar em contato com todos aqueles clientes que receberam aquela matéria-prima, aquele produto, para que consiga controlar se tivesse algum tipo de contaminação, algum problema maior. Então, tem todo um controle, isso não só nos frigoríficos, como também nos laticínios, enfim, todo o processo industrial de alimentos. E o engenheiro de alimentos é esse responsável, né, por fazer todo esse controle dentro da indústria. Então, às vezes, tem uns conflitos dentro das indústrias de alimentos entre a garantia da qualidade, né, o controle de qualidade, com o comercial, que às vezes quer fabricar mais rápido porque precisa mandar, mas antes de você mandar precisa ter todo um controle, precisa ter um planejamento para garantir a qualidade do produto. Então, dentro das indústrias de alimentos existe essa briga de a indústria querer produzir mais e mandar mais para cliente,
e o controle de qualidade sempre segurando, porque precisa fazer todos os controles, as análises necessárias. Então, o engenheiro de alimentos trabalha basicamente nisso, em todo o processo industrial dos alimentos, desde a seleção da matéria-prima até a industrialização, o transporte, armazenamento. Além de o profissional ter a capacidade, né, de desenvolver novos produtos. Então, hoje a referência nacional é a USP, né, em relação ao desenvolvimento de novos produtos, ou, por exemplo, vamos pegar aqui, um abacate. O que você consegue fazer com abacate? Então, às vezes você pode conseguir desenvolver um novo produto com abacate que vai ter uma aceitação enorme e, consequentemente, ter uma industrialização daquela fruta ali, com algum tipo de suco, vitamina, enfim. Então, o engenheiro de alimentos tem essa parte também, de você estar fazendo pesquisas e desenvolvendo novos produtos, além de desenvolvimento de novas embalagens. Então, por exemplo, o leite, a embalagem Tetra Pak, são coisas que a engenharia de alimentos vai desenvolvendo, né, para que você consiga conservar um período maior o alimento, o que você precisa de barreiras naquela embalagem ali para conservar o alimento. Então, uma barreira para não passar oxigênio, não passar luz infravermelho ou luz solar, para que o alimento continue com suas características, né, sensoriais e de qualidade. Então, tem essa parte também de novas tecnologias, desenvolvimento de novas embalagens, determinar o valor nutricional. Então, assim, quando você vê toda embalagem de alimento hoje, tem a tabelinha nutricional. Aquilo ali são processos que você faz, alguns equipamentos, né, de aferição, que você bota uma amostra da matéria-prima ali, do alimento, e você consegue fazer toda essa... ter todos esses dados ali de composição, o que tem nutricional. Então, isso são funções ali da engenharia de alimentos especificamente, não do nutricionista. Kelps, dá licença, eu vou te interrompendo de vez em quando, porque a molecada ela anda meio tímida fazer pergunta para os nossos convidados, e aí eu fico imaginando aqui as dúvidas que eles possam ter, e eu vou transmitindo para você. Se quem quiser perguntar, Sim, também pergunta. fica É à o seguinte, vontade. essa análise dos alimentos que você está falando, a tabela de nutrientes, de vitaminas e tal, a quantidade de calorias, ela é feita especificamente por máquinas, espectrômetros e tal, é isso? Isso. São no laboratório, né? No Aham. laboratório É. existem alguns equipamentos que fazem todas essas análises aí físico-químicas e químicas e nutricionais dos alimentos. Então você consegue rastrear, ter todos esses dados de pH, de vitaminas, de sais. Então Eu fiz são essa pergunta processos. porque semana passada quem trouxe aquilo foi o Leopoldo, bioquímico, Sim, biomédico. sim. E aí, se vocês, os meninos aí, devem estar pensando que ele falou da análise dos tecidos, que é feito também por esse tipo de máquina. Sim, Então, sim. só fazendo um paralelo do que o Pepe está falando com o que o Leopoldo falou, é que vocês voltamos a falar do mesmo assunto que o João, engenheiro agrônomo, falou, que as outras pessoas têm falado. As novas tecnologias, você tem que estar muito afinado com essas tecnologias eletrônicas, porque ela vai estar envolvida em quase todas as profissões, tirando as Sim. humanas. Vai lá, Kel. É muito importante, né? Você estar atento. E o curso da engenharia de alimentos também tem essa parte, né? De você, por exemplo, automação. Então, vamos pegar aqui um exemplo da Geovânia, aqui de Anápolis. Então, foi uma indústria que começou fazendo salgados manuais, vamos dizer, no fundo de casa, e aí foi crescendo até um ponto que eles precisaram automatizar. Eles têm um engenheiro de alimentos contratado que faz essa parte de procurar novos equipamentos, novas tecnologias, novas formas de envase. Envase, quando eu digo, na hora de você Embalar, né? embalar o alimento, né?
Então, precisa de alguém voltado a essa área para você buscar novas tecnologias, novas formas para você conseguir aumentar a sua produtividade. É claro que quando você industrializa, às vezes você não consegue manter, vamos dizer assim, como se fala, né, aquele gosto caseiro. Por exemplo, um feijão feito por nossa avó, nossa mãe ali, não vai ter o mesmo gosto de um feijão industrializado. Hoje existe feijão industrializado. Na latinha ali você compra um feijão, uma feijoada. Claro que não vai ter o mesmo gosto daquele tempero da avó, né? Porque quando você passa por um processo de industrialização, são caldeirões, são coisas gigantescas e fazem tudo automatizado, tudo robôs rodando dentro da indústria, braços mecânicos, enfim, tem uma série de processos mecânicos Fora que os são todos aditivos controlados, químicos, né, como tem conservantes, conservantes, antioxidantes e tal. isso, porque precisa manter um período de vida útil do alimento para que você consiga vender, né? E Ter não um tem tempo também aquele de germezinho que prateleira. fica na panela suja da avó, né? É ali que tem o tempero gostoso. Então, o engenheiro de alimentos também entra nessa parte da indústria, na hora de você criar processos de automação, de desenvolvimento aí de máquinas, busca de novas tecnologias, né? Então, dentro de uma indústria, quais são as principais funções do engenheiro de alimentos? Uma seria o controle de qualidade, como eu falei, que foi o que eu atuei durante 6 anos na garantia da qualidade. A fiscalização, né, de alimentos e bebidas, por exemplo, na Anvisa. A Anvisa tem muitos engenheiros de alimentos ou médico veterinário, né? Os dois conseguem atuar nessa questão, um concurso público aí. Da prefeitura também existe concurso da prefeitura para essa área, para você atuar nessa vigilância sanitária, em algumas fiscalizações de produtos de empresas que desenvolvem ou processam alimentos, né? Então, tem outra área que também é a pesquisa e desenvolvimento, como eu falei, né? Você pesquisar um tubérculo, uma fruta, ou a partir de algumas você desenvolver um novo alimento e desenvolver. Tem várias pesquisas, né? Com alguns tipos de, de, de alimentos que às vezes não estão no radar no dia a dia, mas que às vezes numa pesquisa consegue descobrir um valor nutricional muito grande naquele alimento ali. E então tem essa área também. Processos e produção, então, como eu falei na indústria de alimentos, existe toda essa parte da cadeia, né, de produção, então onde o engenheiro de alimentos está ali atuando de forma direta em todo o processo da cadeia produtiva dos alimentos. Projetos, então você também pode trabalhar na área de projetos, então, preciso de uma planta para fabricar um leite, então uma planta para um laticínio. Então, essa parte de projetos também o engenheiro de alimentos pode atuar. E na parte de vendas e marketing também, existe a atuação do engenheiro de alimentos direto também nessa parte, na desenvolvimento de novas embalagens, do marketing ali utilizado, né? Então, tem todos essas veios aí que você pode... Teve uma pergunta aí, né? Tem, da Não Andressa. consegui Quando ler termina o toda a curso, tem pergunta. muitas especificações nessa área ou o curso já basta? Não, tem muitas especificações. Tem as especializações, né? Então, se você quiser trabalhar na área até na própria produção de alimentos, né? Então, existe laticínios, existe frigoríficos, existe polpa de fruta, tubérculos. Então, você pode fazer algumas especializações voltado para cada área específica. Então, existem essas particularidades. Agora, Praticamente todos que... Eu vou falar um pouquinho sobre a UESB, né? Que é o campus mais próximo que a gente tem, que tem o curso de Engenharia de Alimentos, e é uma faculdade pública. O campus da UESB, ele tem todas as disciplinas, como todos, mas, vamos dizer assim, ele é mais específico para a galera que quer seguir a parte acadêmica.
Então, eu tiro por meus colegas. Dos 25 que formaram, vamos dizer, 20 seguiram essa parte acadêmica. Foram fazer mestrado, doutorado. Então, todos eles fizeram concurso público e estão dando aula aí em institutos federais. Então, para tecnólogos, né, de alimentos, de química, e você consegue lecionar toda essa parte aí, tanto de química, tecnologia de técnico de alimento, né? Então tem uma gama de física, então é como uma engenharia qualquer, tem a parte básica das engenharias. Então você consegue fazer concursos públicos também para estar lecionando na área que foi o que a maioria dos meus colegas optaram. Eu digo isso porque lá na prática, né, pelo menos na época que eu estudei, não tinha muito essa prática de você entrar numa indústria e fazer todo aquele processo de automação e algumas coisas que na UESB não tinha essa parte. Claro que tem todos os laboratórios lá, de análise sensorial, análise físico-química, mas não tem algo voltado para a indústria mesmo. Então, por exemplo, eu tiro por mim, quando eu saí da faculdade, eu saí até com medo, né, de entrar no mercado de trabalho, porque eu não tinha essa didática, essa vivência na prática da coisa. Para você fazer um curso, é um curso de bacharel, né, um curso de engenharia de alimentos, e você precisa, para a conclusão, ter um estágio supervisionado e um TCC, então trabalho de conclusão de curso. No estágio supervisionado, eu fiz 2 estágios, um foi em um laticínio, que produzia queijos, e o outro foi já num frigorífico também. E foi esse frigorífico que, através desse estágio que eu fiz, eu já consegui a ponte para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, é muito importante os estágios, onde você vai viver na prática aquilo ali que você aprende na sala de aula, né? E para a galera que quer conhecer um pouquinho mais, eu acho muito importante, quando você for conhecer um curso, você dá uma olhada na grade curricular. O que tem ali de disciplinas, né, que você vai estudar, para você ter uma ideia se realmente é aquilo que você quer estudar, né? Então, assim, que às vezes, por exemplo, eu entrei sem fazer toda essa pesquisa, não existia essa tecnologia hoje que tem, né, de Google, de você fazer todos esses tipos de pesquisa, ter tudo de mão beijada aí no seu celular. Então, eu entrei na faculdade em 2002, então, praticamente 19 anos atrás, não tinha essas tecnologias, essa informação toda hoje que a gente tem, né? Essa facilidade. Então, é algo que vocês hoje podem pesquisar de forma mais rápida e dinâmica, as grades, né, dos cursos, quais são as disciplinas que tem em cada curso, e aí você consegue se familiarizar e tomar uma decisão mais assertiva também. Para quem gosta, né, de cálculos, para fazer a engenharia de alimentos precisa, né, como eu falei no início, gostar de cálculos, física, matemática, e tem essa parte também de química. Então, é um curso que exige bastante dessas disciplinas aí. Licença, que é só um minutinho. Sim. Outra coisa que vocês atentem, vocês têm ouvido muito, o tal do estágio. Tem uma brincadeira que a gente falava sempre na faculdade, a única coisa que você aprende na faculdade é que você não aprendeu nada. Você vai aprender mesmo no estágio. Quer dizer, você vai aprender toda a teoria, mas o que adianta você saber a teoria? Imagina um cego na frente de um quadro do Picasso. Você fala para ele, que tem aquela linha, aquela outra, e o cara não está vendo, então ele vai ficar imaginando. É mais ou menos isso a teoria. Então, tem universidade. Essa que o Kelps fez mesmo foi em Conquista, não foi, Kelps? O campus era em Conquista ou Itapetinga? Não tinha laboratórios como tem hoje. Já deu uma melhorada no curso lá. Mas de qualquer maneira, uma coisa é você fazer experimentalismo e outra coisa é você fazer a prática. Uma coisa é você ver como é que se envasa uma feijoada no laboratório, outra coisa é você ver 10 mil latas de feijoada passando por minuto na sua frente.
Então, isso muda. O estágio é importante não só na engenharia de alimentos, mas em todos os cursos que você fizer. Como a gente conversou aqui com o engenheiro agrônomo, tem estágio, tem o estágio obrigatório, mas tem estágios que você pode conseguir extracurricular. Quanto mais experiência você tiver, melhor. Isso vai te ajudar lá na concorrência, lá na frente. Outra coisa que o Carlos falou aqui foi do mercado. Então, concurso público, tem além de concursos específicos, né, Carlos, tem aqueles concursos abertos. Qual é o pré-requisito? Hoje. É, uma PRF. Qual o pré-requisito? Você ter terceiro grau. Não interessa em quê? Dentro da sua formação, lá na PRF, por exemplo, você vai para os departamentos específicos. Né? Porque no caso da Polícia Rodoviária Federal, tem alimentos que são proibidos no trânsito no mercado. Alimentos que tem que passar pela vigilância sanitária. A Polícia Rodoviária Federal parou o carro, tem aquele alimento lá e, pô, o que a gente faz com isso? É legal ou não é? Então, tem toda essa análise, tem especificações. Tem outra pergunta aí, Marcão, que eu não consegui ler toda. Mas como funciona a relação entre o dono da empresa e o engenheiro? Por exemplo, se existe um limite sanitário que ele queira passar para garantir maior demanda, qualquer problema que se der envolve o nome do engenheiro, certo? A sua profissão tem poder de sobressair ou é mais para uma advertência para o empresário? Então, como você falou, a responsabilidade final é do engenheiro que assina ali. Então, se o engenheiro está testando, está aprovando, se der um problema lá na frente, o dele está na reta. Então, por mais que... E assim, também existe outra coisa, que toda indústria de alimentos, existe um órgão federal lá dentro. Então, se você for olhar nas embalagens de produtos, existe ali o CIF, o SI, que são Sistema de Inspeção Federal, Sistema de Inspeção Estadual. Então, os carimbos que tem, que são médicos veterinários ou engenheiros de alimentos que passaram por algum concurso e ficam dentro, eles têm um posto avançado dentro de toda a indústria de alimentos. Então, o médico veterinário, por exemplo, falar que eu tenho mais conhecimento, que é do frigorífico. O médico veterinário ou o engenheiro de alimentos que está dentro do CIF, ele tem total autonomia de parar a produção completa. Ele identificar alguma coisa, ele para a produção total no dia ali e só libera quando ele quiser. Então, toda a indústria de alimentos, existe esse departamento do governo que pode atuar lá dentro diretamente. E o engenheiro de alimentos faz essa ponte aí entre o dono da empresa, né, o comercial, e o sistema de inspeção estadual ou federal. Então, claro que o engenheiro de alimentos tem que atuar dentro de todas as legislações pertinentes àquela indústria, e ter os parâmetros, né, de controle e exigências de qualidade, e isso, em paralelo, está atrelado junto com o sistema de inspeção do governo, ou federal ou estadual, qual for aquele ali, que atua direto naquela indústria. Existem esses sistemas diferentes porque, por exemplo, se é um sistema de inspeção estadual, aquela indústria só pode vender dentro do seu estado. Então, você produziu aqui em Eunápolis e você tem um SI, que é um sistema de inspeção estadual, você não pode mandar esse produto daqui para Minas Gerais. Já quando é CIF, é um sistema de inspeção federal que contempla o Brasil como um todo. Então, tem essa autonomia maior aí na produção do alimento, né? Você tem uma credibilidade maior quando você é inspecionado pelo CIF. Então, existe... Completando aqui, o Maria Eduarda, completando essa resposta, você não precisa, não é porque você é engenheiro de alimentos dentro da indústria e o dono da indústria quer que você faça um negócio que você considere legal. Você pode bater o martelo e dizer assim, não vou fazer. Não vou fazer porque é meu nome primeiro que vai... Aí você corre o risco de você ter o seu CREA cassado. É CREA que você tem, né, Théo? Isso. Você pode ter seu CREA cassado, você pode responder a processo judicial e tal. Então, você simplesmente diz, não vou porque isso está ilegal. E se você fizer, vai acontecer isso com a sua empresa.
Porque Aí o seria o cara... nome dele que estaria em jogo, né? Exato. É mais ou menos, eu sou o professor do Anísio e a direção do Anísio manda eu passar para vocês um conteúdo que não é importante ou que não faz parte da grade curricular. Eu posso dizer muito bem para a escola, não, eu não vou fazer. Isso aqui não é atribuição minha, isso aqui está errado. Aí você tem que botar seu nome, porque entre o seu nome e o seu nome é muito mais importante. Emprego, você arruma outro, você monta até seu carrinho de pipoca se for necessário. Agora, o seu nome você não reconstrói nunca mais. Isso, e você pode realmente, como o Marcos falou, você pode perder a sua licença do CREA ou outra qualquer, né, se for uma outra área. Então, se você bota o seu nome em jogo, e além de processos judiciais, ou, por exemplo, o alimento está contaminado e o dono da indústria quer que você invase e mande. Se der uma contaminação lá e morrer alguém, você vai responder por processos vamos dar jurídicos. o exemplo desse caso que aconteceu ano passado, daquela cerveja lá em Minas Gerais. Pô, Isso. morreu gente com aquilo. Agora, você imagina que a gente não vê mais falar da notícia, mas imagina como é que está o nome dos responsáveis que estavam ali. Esses caras Houve estão uma queimados no falha, mercado. sim, houve uma falha no processo industrial, onde uma substância saiu de uma tubulação e entrou dentro do processo da invase da cerveja, né? Então, assim, foram falhas mecânicas ali, mas que estava sendo alguém era responsável por aquilo ali. Essa pessoa está respondendo judicialmente aí, criminalmente, pela essa falha. Eu não sei realmente como é que está o processo, mas ele está respondendo. Mesmo que ela seja absolvida mais tarde, não, foi estafa de material, houve um rompimento de um cano, estava tudo perfeito, mas foi um acidente e tal, ele pode até ser inocentado, mas o nome dele está queimado no mercado. Sim, sim. Ele não vai ser contratado mais com facilidade. Então, você zelar para o seu nome antes de zelar para o seu emprego é muito importante. É uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, tem essa cultura do se dar bem, e você tem que se dar bem mesmo, mas se dar bem dentro da legalidade. Isso. Porque você pode pagar um preço muito caro para esta vida. Então, você precisa realmente ter esse conhecimento, né, para você não ter esse tipo de falha, né, de conduta. Então, assim, hoje, o curso de Engenharia de Alimentos, eu dei uma pesquisada, né, hoje são 89 instituições aí, públicas e privadas, que oferecem um curso. Aqui na Bahia, as principais são a UESB e a UFES de Feira de Santana. A UESB ela tem um campus em Tapetinga, né, que é onde eu cursei, e tem o de Feira de Santana também, que é o UFES. São os principais, são duas faculdades estaduais, né, são públicas. E no Brasil, a referência em engenharia de alimentos é a USP, né, em São Paulo. Então, mas tem várias outras aí também, a UFMG, a Federal do Mato Grosso também é uma referência, a PUC. E como é que está o mercado hoje, Kelvin? Você tem ideia? Então, o mercado está em crescente, né? Porque, assim, a demanda por É um alimentos curso cada dia é relativamente maior. novo, né? Isso, é um curso, se eu não me engano, aqui no Brasil, né? Eu acho que são 30, aproximadamente 40 anos no máximo, eu acho. Então, assim, e cada vez, né, essa exigência de mercado, novas tecnologias, novos produtos, o consumo aumentando. Então, é uma área que tem muito a crescer ainda. E fora que com essa possibilidade de indústria, você conseguir exportar, né, fazer algo para exportação. E o Brasil é um grande Então, exportador de alimento, né? isso. Então, você pega aí cachaça, cacau, soja, tem vários commodities, né, que a gente, na verdade, exporta sem industrializar, para depois industrializar lá fora e a gente comprar. Ou seja, tem toda uma gama de crescimento que pode ser feita aqui dentro do Brasil, de industrialização desses produtos. Então, tem muitos produtos hoje que a gente manda para fora para ser industrializado para voltar para a gente pagando mais caro. Então, A gente já fez isso com café, né? No passado. então tem uma demanda aí que potencial de Vocês crescimento. pegam essas marcas, por exemplo, muito conhecidas como Kibon, por exemplo. A Kibon não é nacional, né?
A Nestlé não é brasileira. Então, Sim. muitas vezes você exporta a matéria-prima e importa o produto beneficiado. E outra coisa, tá? Agora até que, enfim, parece que está saindo do papel as ferrovias que vão ligar as áreas de produção, como a soja do Centro-Oeste, ou aqui de Barreiras e tal, para exportação. Então, agora essa semana mesmo foi leiloada a ferrovia que vem lá do Oeste para o Porto de Ilhéus. Isso, o que tem a ver com alimento? Tem a ver, você está falando com trânsito de alimentos, com trânsito de matéria-prima. Então, o agrônomo entra nessa corrente, o engenheiro de alimentos entra nessa corrente, o veterinário. Então, para onde tiver alimento circulando, você tem um campo de atuação aí. Outra coisa que eu quero falar, pode toda falar. essa parte aí, né, do mercado de distribuição e venda de alimentos, então a criação de campos de armazenagem, de armazéns, né? Essa rede de fast foods, hoje toda essa coisa aí de microcervejarias artesanais, então essa parte, como a gente falou, de órgãos públicos, né, de vigilância sanitária, laboratórios para novos produtos, então assim, pesquisa de novos alimentos, então tem uma área grande para crescer ainda, né, uma demanda reprimida. E assim, gente, eu acho que nenhum de vocês teve a possibilidade de entrar numa indústria de alimentos. Mas é algo, assim, que vocês podem pesquisar no Google, no YouTube aí, e ver algumas. Esses processos, como eu falei, de automação, né? Como o Marcos falou, 10 mil feijoadas sendo embaladas ali em 1 minuto. É algo muito surreal quando você entra na indústria de alimentos, esses processos, e esses controles também, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que uma indústria é bagunçada, de que uma indústria tem algumas coisas... Tem feijão pelo chão, né? Se você, por exemplo, o frigorífico que eu trabalhei, para você entrar dentro do frigorífico, você tem que trocar totalmente de roupa. Então, suas roupas que você vem da rua, você chega lá, você recebe outra roupa, bota, máscara, touca, para entrar nessa indústria, no frigorífico. Você precisa trocar total de roupa, higienização de mãos, de braços, não pode ter brincos, maquiagem, nada do tipo, para você entrar na indústria. E especificamente em um departamento, em uma linha de produção da indústria, essa que eu trabalhava, que tinha uma linha de beef jerky, que são carnes desidratadas, que era a maioria para exportação. Você, para entrar nesse setor, você tinha que tomar banho e trocar de roupa de novo. Então, você vê o chão da indústria, é um chão, assim, brilhando. Você tem que limpar o tempo todo, tem que ter todo um controle, né? E não é a tia do rodo que faz isso, né? Então, assim, tem todo um controle dentro das indústrias de alimentos. Isso eu estou falando, claro, indústrias que têm uma fiscalização, que são inspecionadas, né? E tem um processo adequado. Claro que existe esses fundos de quintal aí que aí você fica com medo, porque o negócio é feio. É uma piada. Né? Porra, o Lúcio. O Lúcio ele não fala sério nem diante do padre. Outra coisa que o Carlos falou aí, gente, que é recorrente aqui nas nossas conversas, é pós e mestrado, ou especialização, ou qualquer coisa. Tá? Porque hoje a graduação é o que era o ensino médio há 30 anos. Você tinha ensino médio, a família já ficava feliz. Meu filho se formou. Tinha formatura de ensino médio, cacete. Aí, quando entrava na faculdade, quando entrava na faculdade, então era outra festa. Meu filho entrou na faculdade. Tem até um samba famoso do Martinho da Vila, Felicidade, passei no vestibular e tal. Era coisa rara. Ainda hoje é muito comum, colegas de vocês mesmos, que vai ser o primeiro da família que vai entrar numa faculdade. Então, faculdade hoje não é grande coisa. É o meio do caminho. E ainda mais, Marco, essas EADs aí hoje, né? Então, assim,
Não existia isso também na minha época. Uhum. Esse foi um dos motivos de eu sair de Anápolis, porque na minha época que eu fiz o terceiro ano, só existia aqui em Anápolis a Unisul e a UNEB. A UNEB tinha só o curso de História, eu acho, na História época, era. História e Letras. Uhum. E a Unisul tinha ADM, Contábeis, Direito e Análise de Sistema, eu acho. Na época que E eu fiz também já não terceiro ano. existe mais, né? Já, a análise de sistema não existe mais. Isso, e é um curso que está em ascensão hoje. Essa parte de tecnologia, de informação, é algo que está bombando hoje, aí, principalmente pós-pandemia, né? Essa questão de TI, né? De técnico de informática aí. Existe um Brasil que funciona, gente, existe um Brasil feito nas coxas. Existe um Brasil tecnológico que é muito forte e muito respeitado. Você pega, por exemplo, você pega em qualquer vídeo aí no YouTube, produção de alimentos na China, e olha que nós estamos falando de 1 bilhão e 700 milhões de consumidores. É um negócio meio bagunçado. No Brasil, existe todo esse cuidado que o Kelvin está falando, com os alimentos, rastreamento, você sabe de onde veio aquela vaca, o que ela comeu, onde foi abatida, com que técnicas e tal, com um simples código QR. Isso é um Brasil que funciona. E a gente não ouve muito falar, a gente só ouve falar das desgraças. Mas é muito importante esse tipo de coisa, a gente ficar ligado que tem realmente um Brasil que é Sim, muito sim. respeitado lá fora. E hoje somos um dos maiores exportadores de carne do mundo, né? O Brasil. E tem outra coisa também, Então, você vê, nós exportamos para países budistas, budista não come carne, mas a gente, para países europeus, e países árabes, e para judeus. E a técnica de abate tem que respeitar a religião daquele país. E eles têm dentro isso. da indústria um fiscal de cara, não, você matou um frango da maneira kosher, que é como os judeus comem, senão o judeu não importa. Dentro do frigorífico também, quando vai abater para eles, é feito um dia a produção só para eles. Então, tem tudo isso que o Marcos falou. O gado, normalmente, para o Brasil, é abatido de forma com dardo, né? Então, você sensibiliza o animal pela cabeça e depois que o gado está inconsciente, vamos dizer assim, faz Abate. o abate, corta aqui o pescoço. E já para esse método, para o estrangeiro, Árabe. se eu não me engano, era para o árabe, é uma técnica muito doida, onde você tem que voltar a cabeça do boi para a meca, tem que botar ele de cabeça para baixo e degolar. Tem todo um ritual realmente religioso para você abater o gado. Então, isso tudo a gente, dentro das indústrias de alimentos, eles fazem para atender essa demanda externa, né? O Essa Lúcio fez uma exportação. pergunta interessante até que enfim aqui. A área trabalha tanto com alimento humano como para animais? Rações, Não, por exemplo? não. A área de rações, aí é específico para zootecnistas. E aí, lá na UESB mesmo tem esse curso aí de zootecnia, e aí sim é voltado para formulação e desenvolvimento de produtos para animais. Claro que na indústria de alimentos, por exemplo, no frigorífico, tem alguns setores que, com a matéria-prima que sai do abate, por exemplo, sangue, restos de osso, enfim, isso Vísceras. tudo é destinado para você fazer produtos para pets, né? Então, para ração de peixe, ração de cachorro. Então, isso aí tem subprodutos que são destinados a essa produção, mas não o engenheiro de alimentos específico atuar diretamente nessa produção. É aquela Claro que história ele aqui pode trabalhar. é daquela história aqui do boi só se perde berro, né? Isso. Tudo mais é subproduto e é usado numa outra indústria, uma indústria paralela. Isso. E claro que o engenheiro de alimentos pode entrar na indústria
de ração para pets, para outra coisa, na automação, nos processos, no controle de qualidade. Isso sim, ele pode atuar diretamente. Ok. Bom, Kel, deu o nosso tempo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Não? Tirou dúvidas, esclareceu? E, gente, é muito importante, parabenizo aí, Marcos, por isso aí. Eu estudei no Anísio, como vocês, né, desde a quarta série até o terceiro ano, eu estudei no Anísio também. E na época, como eu falei, né, não existia essas tecnologias, essa facilidade de comunicação, de informação que vocês têm hoje. E tá de parabéns aí, Marcos e o Anísio, por fazer Obrigado, isso Kel. aí por vocês, né? E vocês só têm todas as ferramentas hoje para vocês acertarem realmente o que vocês querem, qual profissão vocês querem seguir e atuar, né? E como eu falei, eu sou engenheiro de alimentos, mas hoje eu não atuo na área. Agora, só uma coisa, ele não atua na área porque ele tem justamente uma pós-graduação em administração. Isso. E isso Eu abre fiz o mercado. uma pós em administração para cuidar do negócio que meus pais já tinham, então eu vim para tomar conta e administrar o negócio deles. Mas o conhecimento que eu adquiri durante a faculdade, claro que é válido, né? Todo conhecimento que você adquire é válido em algum momento da sua vida. E as experiências que você tem dentro da faculdade, que você vivencia, né? Então, isso é tudo importante para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Obrigado, Kelfis. Abraço. Obrigado. Valeu, ajudou Valeu. bastante. Viu? Valeu. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Valeu.